É um tempo de guerra e demônios estão à solta na Terra, atacando humanos indiscriminadamente. A esperança parece perdida para toda a humanidade, mas nesse exato momento, um dragão é visto pairando nos céus. É o maior exorcista da Terra. Entoando um feitiço, o exorcista espalha destruição sobre o exército de demônios, trazendo vitória à humanidade. Sempre foi seu sonho se tornar o mais forte, mas essa força que ele ganhou deixou a corte imperial desconfiada dele. Naquela noite terrível, o exorcista teve seu reinado encerrado por ir contra a corte imperial. Ao fazer seus alunos de reféns e enviar seu aluno favorito atrás dele, ele foi encurralado. Reconhecendo que era um tolo que não tinha a astúcia de seu adversário, ele decidiu recomeçar. Enquanto o prédio desabava sobre ele, ele lançou um feitiço de reencarnação, prometendo fazer melhor em sua próxima vida. Em um local inesperado, um pai está lançando um feitiço em seu terceiro filho, Seika, para determinar se ele tem alguma habilidade mágica. Após entoar o feitiço, nada significativo acontece com as pedras dispostas para o ritual. Glee, o segundo filho, parece feliz com isso, e seu pai, Blaise Lamperouge, confirma que Seika não tem habilidade mágica. Acontece que nosso protagonista, o maior exorcista do mundo, reencarnou em outro mundo, nascido no clã Lamperouge, um importante clã de magos. Infelizmente, ele não nasceu com nenhum poder mágico, mas Seika sorri ao perceber que possui um poder espiritual incrível. No dia seguinte, Seika está brincando com magia, transformando folhas em animais. Glai, seu irmão mais velho e irritante, aparece para intimidá-lo, mas Seika usa uma de suas criações de pássaros para afastá-lo. Felizmente, Luft, o irmão mais velho, intervém para salvar Glai. Ele pergunta a Seika se ele está machucado e Seika responde tipo, não, estou bem. Mas Luft está agindo de forma estranha, e Seika percebe. É o 7º aniversário de Seika, mas ninguém se importa o suficiente para celebrar. A maioria das pessoas simplesmente o deixa em paz. Provavelmente porque ele é filho de um amante, Seika imagina. Seika está praticando sozinho novamente, pensando que este mundo não é tão diferente do seu antigo. De volta ao seu quarto, ele está tentando fazer aqueles talismãs de papel que usava para lançar feitiços em sua vida passada. Então, bum, alguém bate na porta. É Ifa, uma das criadas, trazendo de volta algumas roupas que encontrou nos arbustos. Seika sabe que Glee é o idiota que fez isso, mas não diz nada. Ele agradece, mas então Glai aparece, sendo o valentão que é. Seika apenas se faz de desentendido, nem discute. Glee se gaba de ir para a famosa escola de magia, a Academia de Magia Imperial Lodônia. Ele está demorando para se exibir na frente de Seika, mas então Blaze aparece com Luft, repreendendo Glai. Blaze diz a Glai para ir logo para o treino de magia, e Seika pergunta se pode ir junto, o que choca o pai deles. No campo de treinamento, Luft está entoando um feitiço, liberando uma magia de vento insana que corta um alvo de pedra. Então é a vez de Glee, e ele lança uma magia de fogo impressionante, deixando o pai orgulhoso. Glee, sendo o babaca que é, decide provocar Seika, desafiando-o a tentar um feitiço, mesmo sabendo que Seika não tem magia. Luft diz a Glai para se acalmar, mas Seika finalmente se adianta e aceita o desafio. Ele libera sua energia espiritual interior, invocando uma chama azul e destrutiva que oblitera o alvo. Todos ficam de queixo caído. Blaze aponta que algumas pessoas podem usar magia mesmo sem energia mágica. Seika aproveita a deixa, dizendo ao pai que também quer aprender magia, mas Blaze o interrompe, dizendo que não há registro de que isso tenha funcionado. Ainda assim, ele lhe dará as mesmas lições que seus irmãos. Seika está agradecido. Eles encerram o treino do dia e Glai pega sua varinha de volta furioso. Seika está determinado a aprender sobre este novo mundo e se dedica aos estudos, observando seus irmãos treinarem através de seu familiar pássaro de papel. Meses se passam e Seika agora tem 11 anos. Em sua vida passada, ele podia selar monstros de outro mundo e controlá-los. Ele está planejando fazer isso novamente, mas não tem certeza de como vai ser. Entoando um feitiço em uma língua antiga, Seika abre um portal para outra dimensão, chamando um de seus antigos amigos espirituais. Uma garota aparece e Seika se pergunta se seu feitiço falhou. Mas antes que ele possa terminar esse pensamento, ela o derruba, animada por vê-lo novamente. Ele está lutando para tirá-la de cima dele e percebe que é Yuki, uma velha amiga. Mas ela parece um pouco diferente, provavelmente por causa de sua energia espiritual ou deste novo mundo. Depois de se atualizarem, Seika está prestes a mandá-la de volta, mas ela não gosta daquela dimensão nojenta, então se transforma em uma criatura estranha e se esconde em seu cabelo. No dia seguinte, Seika vê Glee incomodando Ifa. Ele observa por um tempo, mas quando as coisas ficam muito difíceis, ele intervém, quase entrando em uma briga com o irmão, mas salva Ifa. Ela o agradece e o leva ao jardim, mostrando-lhe um animal ferido. Seika usa sua magia estranha e o cura. Ifa fica impressionada e o elogia, mas ele diz que ela também tem alguns poderes mágicos especiais. Ela tenta negar, mas Seika revela que pode ver as criaturas espirituais com quem ela fala. Então Ifa revela seus poderes. Seika fica impressionado, dizendo que estava procurando alguém com habilidades semelhantes. Então ele pergunta se ela quer treinar com ele. Depois de alguma persuasão e algumas demonstrações, ela finalmente concorda e eles passam as próximas estações treinando juntos.
O tempo voa, e Seika agora tem 12 anos. Sendo filho de uma amante, ele não recebe presentes de aniversário como de costume. Caminhando pelo corredor, seus irmãos o convidam para um treino de esgrima, pois Seika vai se juntar ao exército. É uma tradição familiar. Nesse momento, as criadas correm, dizendo que um monstro está vindo. Elas rapidamente avistam um tritão ancião relaxando nos arbustos. Gly foge gritando enquanto Luft dá ordens, mas Seika avança para o desespero de Luft. Ifa e outra criada estão em apuros, mas Ifa usa sua magia elemental para ganhar tempo. Seika fica impressionado, mas o tritão se recupera rapidamente. Ele mira em Seika e o persegue, mas Seika lança apenas um feitiço, e o tritão cai instantaneamente. Todos ficam chocados, então eles aplaudem sua bravura, e Seika se sente bem, decidindo ser tão astuto quanto seus inimigos de sua vida passada. Naquela noite, eles dão um grande banquete para celebrar a vitória de Seika sobre o tritão ancião. Todos ficam impressionados com Seika, cobrindo-o de elogios, exceto Gly, que está totalmente irritado. Blaze, perguntando como Seika sabia como derrotar o monstro, o questiona sobre isso. Seika explica que leu em livros e viu Blaze fazer isso no passado. Satisfeito, Blaze sente que lhe deve uma recompensa. Seika aproveita a chance, levanta-se e pede para ser matriculado na Academia de Magia Imperial Lodônia. Gly está surtando, especialmente quando Blaze concorda, dizendo que ele tem que passar nos exames sozinho. Mas Seika ainda não terminou. Ele também pede para Ifa ir com ele, o que a choca profundamente. O pai dele diz, não. Ifa não tem nenhuma habilidade mágica, mas Seika diz, espera aí, eu vou provar que você está errado. Então ele ajuda Ifa a realizar um feitiço de magia de fogo insano que deixa todos de queixo caído. Blaze fica super impressionado e satisfeito e diz, tudo bem, certo, ela pode fazer magia, mas Gly tem que intervir, reclamando que a tradição da família Lampreus diz que apenas um filho vai para a Academia de Magia e o outro vai para o exército. Blaze diz, sim, você está certo. Então ele solta a bomba. Seika vai para a academia, e Gly será enviado para o exército. O queixo de Gly cai, mas Blaze continua, explicando como Seika tem se esforçado e melhorado enquanto Gly tem relaxado. Gly já teve o suficiente e desafia Seika para um duelo, dizendo que quem vencer vai para a academia, e o perdedor tem que sair de casa. Blaze pergunta a Seika se ele concorda com essas regras, e Seika responde, vamos nessa. A mãe deles está preocupada com Gly, mas Gly não vai recuar. Blaze estabelece as regras, sem armas ou feitiços de alto nível, e ele será o juiz. Naquela noite, Seika ainda está produzindo seus talismãs de papel, e Yuki está toda preocupada perguntando se ele vai matar Gly. Seika ignora, mas então, toque toque, é seu irmão mais velho, Luft, que quer conversar. Seika fica surpreso quando Luft lhe deseja feliz aniversário e lhe dá um presente. Ele realmente reconhece Seika, pedindo desculpas por ter sido um idiota no passado, e então pede a Seika para pegar leve com Gly durante o duelo. Depois da pequena conversa sincera, Seika está examinando a caneta de vidro que Luft lhe deu com Yuki. Mas então, ele sente que algo está errado. E uau, uma rajada massiva de vento irrompe pela janela. Ele olha para cima e vê Gly o encarando, exigindo que eles duelem ali mesmo. Seika fica divertido e decide entrar na brincadeira, perguntando a Gly por que ele está tão impaciente. Gly desabafa sobre suas frustrações. Então Ban, ele lança um poderoso ataque de magia de fogo, indo contra as ordens de seu pai, tentando queimar Seika. Ele fica totalmente chocado quando Seika sai ileso. Então Gly muda para magia de vento, mas Seika a desvia facilmente com um pouco de magia de luz. Gly está perdendo a cabeça, mas Seika já preparou um de seus talismãs de papel e lança um feitiço de paralisia em Gly. Ele dá uma lição completa em Gly, que fica se perguntando quem Seika realmente é. Seika o avisa para se render, mas Gly simplesmente desmaia de dor e exaustão. Seika então se lembra das palavras de Gly sobre como ele teve sorte ao matar o tritão ancião, mas Seika apenas ri, lembrando-se de como planejou tudo. Que ele estava tramando há 6 meses desde que abriu uma porta para outra dimensão e invocou Bonds, um de seus monstros domados. Depois de um rápido olá, ele ordenou a Bonds que encontrasse um tritão ancião nas montanhas e o expulsasse de seu ninho. Depois de reviver seu plano mestre, Seika ajuda Gly a se levantar e o leva de volta para casa. Feliz que tudo deu certo sem ninguém se machucar, e o que está preocupada com seus métodos complicados para lidar com humanos fracos, mas ele a lembra que esses humanos fracos o mataram em sua vida passada. Agora, ele não está tentando dominá-los, apenas ser inteligente e viver entre eles. A primavera chega, e é hora de Seika e Yuki irem para a Academia de Magia. Depois de se despedir de seu irmão mais velho, Seika e Yuki entram na carruagem e partem para a Academia de Magia Imperial Lodônia. No caminho, Seika dá um presente a Ifa, uma pedra mágica que atrai elementais para ela, esperando que isso a ajude a ficar mais forte para seu próprio benefício. Seika começa a sentir enjoo de movimento, assim como em sua vida anterior, e Ifa parece preocupada. Mas então ela aponta que eles chegaram à academia. De volta para casa, Blaze está afogado em papelada. Ele imagina que Seika chegou à academia e se lembra de como acolheu o garoto. Um estranho deixou Seika em sua mansão. Ele é filho de seu estranho irmão, Gilbert, que desapareceu em uma aventura em território demoníaco. O bebê nasceu com cabelo e olhos pretos, o que é super raro, e ele podia até usar magia com 1 ano de idade.
Luft e Glai o evitavam, e Glai naturalmente o via como um inimigo. Buzzy se pergunta se Seika é um híbrido humano-demônio, lembrando-se de sua estranha magia de fogo, e como ele matou o Tritão ancião com algum tipo de fogo venenoso. Ele se sente mal pelo que fez a Glai, mas acha que é muito perigoso enviar Seika para o exército. Seika poderia se tornar um herói ou um rei demônio, dependendo de seu ambiente. Blaze espera que a academia ainda seja um bom lugar para ele. Na Academia de Magia Imperial Lodônia, Seika e Ifa finalmente conseguem um lugar para ficar. Ifa parece feliz em ver que Seika tem fraquezas, mas quando ele diz a ela que o quarto dela é ao lado, ela fica triste, perguntando se pode ficar com ele naquela noite. Seika está totalmente alheio e pensa que ela está falando em conseguir comida para ele. Ao ouvir isso, Ifa se desculpa tristemente para ir procurar algo para ele comer. Depois que ela sai, Yuki aparece parecendo com ciúmes e explicando ao idiota alheio que Ifa está perdidamente apaixonada por ele. Depois de se instalarem, Seika e Ifa saem para se registrar para os exames. Seika nota a quantidade insana de poder mágico no ar, mas imagina que é normal, já que estão em uma escola de magia. No balcão de registro, os outros jovens nobres reconhecem o sobrenome de Seika e começam a sussurrar. Seika os ignora e eles têm seu poder mágico verificado. Ifa vai primeiro, e a mulher no balcão diz que ela tem afinidade com fogo. Mas quando Seika tenta, nada acontece. A mulher fica confusa, mas Seika diz a ela que não tem nenhuma afinidade com magia. Isso causa um alvoroço, pois todos resmungam sobre outro jovem nobre tentando usar conexões para entrar na academia. Nesse momento, essa garota plebeia atrevida de cabelo vermelho chamada Amil aparece, mandando todo mundo calar a boca e abrindo caminho para frente. Acontece que ela tem afinidade com todos os 4 elementos, o que deixa todos boquiabertos. Ela sai tão rápido quanto chegou, mas quando Seika lhe agradece por defendê-lo, ela basicamente o repreende, dizendo que odeia pessoas como ele que não têm magia, mas usam conexões para entrar. Enquanto ela se afasta furiosa, Seika nota seu cabelo vermelho e percebe que ela é alguém que ele conhece de sua vida anterior. E Ifa e Seika fazem seus exames escritos, e Ifa está super ansiosa pelos resultados. Seika tenta confortá-la, mas então ele avista a Miu, a plebeia de cabelo vermelho. Ele nota a espada em sua cintura e está ansioso para ver o quão forte ela realmente é. Os alunos vão para fora para os exames práticos, e depois que o instrutor explica as regras, ele lhes diz para lançar seus feitiços um por um. Seika e Ifa observam os alunos se revezarem acertando os alvos. Seika acha que os feitiços são bem fracos. É a vez de Ifa, e Seika lhe deseja boa sorte. Ela se adianta e libera uma explosão de chamas loucamente destrutiva sem sequer entoar. Até o instrutor fica surpreso, e quando ela diz que quer passar para o próximo alvo, até Seika fica chocado. Novamente, sem qualquer entoação, ela lança um feitiço de vento que oblitera o alvo. Pedindo desculpas pela destruição, ela se aproxima de Seika, que está super animado. É a vez de Seika fazer o exame, e ele se adianta. Todos estão chocados, imaginando o que ele vai fazer, já que não tem nenhuma energia mágica. Mas bam, Seika surpreende a todos, lançando um feitiço de fogo azul sem sequer dizer nenhuma palavra mágica. Próximo alvo? Ele o atinge com um feitiço de pedra estranho, totalmente heterodoxo. E então, boom, um feitiço de gelo e água, congelando o alvo completamente. Todos ficam chocados, como sempre, mas Ifa está animada com o que está acontecendo. Mais tarde naquela noite, a senhora do registro aparece para ver o que está acontecendo. Mesmo com todo o caos que Seika e Ifa causaram, o instrutor diz: "Ei, há outro aluno ainda mais forte dominando todos os elementos." A senhora nem se abala, dizendo que aquela garota é sua aluna, e pode até ser a heroína lendária que vai enfrentar o Rei Demônio quando ele acordar. Após os exames, Seika e Ifa vão conferir suas notas. Ifa está estressada, como de costume, mas Seika a acalma. Ele vê seu nome em terceiro lugar e está se perguntando quem está no topo. Então Ifa grita porque está em segundo lugar. Seika fica totalmente surpreso. E veja só, a melhor aluna é a garota com todos os 4 elementos. Nenhuma surpresa aí. Alguns dias depois, eles recebem um convite em sua pousada dizendo que estão oficialmente na academia. Naquela noite, Seika e Ifa vão para a cerimônia de entrada. Ifa está preocupada por não poder mais servi-lo, mas Seika diz: "Calma, você é apenas uma estudante como eu." Nesse momento, Seika sente uma energia estranha. Ifa nota uma quantidade insana de elementais das trevas por perto. Eles decidem investigar. Seika pula nos arbustos e encontra um enorme círculo mágico. Ele diz a Ifa para deixá-lo em paz, já que pertence à academia, mas o astuto Seika cola um de seus talismãs de papel lá para ficar de olho. Eles chegam ao salão de banquetes e Ifa fica impressionada com o quão enorme ele é. Seika pega um pouco de comida e diz a ela para fazer o mesmo. Então, do nada, essa garota de cabelo vermelho chamada Amo pula no palco. Todos estão assistindo enquanto ela começa a fazer seu discurso sobre ser a mais forte. Mas nesse exato momento, o círculo mágico se ativa. E Seika sente. Ele percebe demônios se aproximando. E boom! O salão explode enquanto alguns demônios fracos invadem a festa. Os alunos tentam revidar, mas Seika acha que é tudo inútil. Antes que ele possa intervir, Amo ataca com tudo, afastando os demônios.
Seika a deixa lidar com isso, mas ele nota que os demônios estão agindo de forma estranha, como se estivessem procurando por algo. Ele muda sua visão para o círculo mágico e, exatamente como pensou, há um demônio poderoso relaxando ali. Depois de dar alguns conselhos a Ifa, Seika se teletransporta para o círculo mágico. Ele se aproxima do demônio todo confiante, mas o demônio apenas sente pena desse garoto ingênuo. Tentando lhe dar uma lição, o demônio chama alguns capangas. Eles avançam sobre Seika, mas ele derruba 2 deles facilmente. Então, usando um feitiço insano, ele sela o último, que parece mais resistente. O demônio de alto nível pensa que Seika é forte e decide levar a sério. Círculos mágicos surgem ao redor dele e muitas espadas aparecem. Seika, agindo como um tolo arrogante, lança um feitiço simples. O demônio o afasta como se não fosse nada. Seika fica surpreso que ele possa ver seu talismã de papel, então Seika lança um feitiço para embaçar a visão do demônio, mas isso nem o atrasa. Ele teletransporta sua lâmina, e Seika quase é espetado, mas é apenas um truque. O demônio aparece atrás dele e corta seu braço. Eles dão uma pausa por 1 segundo, e Seika aproveita a chance para perguntar o que o demônio quer. Ele faz o demônio revelar que está procurando o herói profetizado para derrotar o rei demônio quando ele retornar. Acontece que o demônio está procurando por Amu, a plebeia de cabelo vermelho. A batalha recomeça, e Seika está correndo por sua vida. De repente ele é esfaqueado, e o demônio o corta em pedaços. Mas quando o demônio se vira para ir embora, ele ouve a voz de Seika. Ele se vira, e Seika está lá, vivo e bem. O demônio fica apavorado, perguntando-se como esse garoto ainda está respirando. Ele joga uma lâmina na cabeça de Seika, mas não faz nada. Seika continua conversando, nem se incomodando com o demônio. O demônio tenta repetidamente matá-lo, mas nada funciona. Seika lança um feitiço de água, mas o demônio se teletransporta. Ele invoca algumas feras mágicas, esperando que isso funcione, e tenta atacar o demônio, mas isso não funciona. O demônio aparece atrás dele e o empala com o braço. No entanto, tudo isso parece fazer parte do plano de Seika, pois ele lança um feitiço devastador que derruba o demônio. O demônio ainda pode lutar, mas Seika mostra um pedaço de seu verdadeiro poder. Depois de entoar um feitiço de invocação, ele invoca uma de suas feras mais fortes, Ryu. O demônio fica louco, impressionado que nem mesmo o rei demônio poderia invocar algo tão épico. Ryu varre o chão com o demônio, mas ele tenta fugir. Seika reage rápido e sela Ryu de volta. Após a luta, Yuki aparece, pulando em seus braços. Todos preocupados, eles voltam para a academia. Seika fica impressionado com a Miyu, e como ela sozinha derrotou todos os demônios fracos. Vendo isso, Seika fica animado para ajudá-la a se tornar mais forte e ser seu amigo. Então, 1 mês se passa após o incidente com o demônio, e todos parecem ter superado. Naquela manhã, Ifa se junta a Seika enquanto eles vão para a aula. Seika avista a Miyu caminhando também. Animado, ele decide que vai falar com ela e tê-la ao seu lado. Mas quando ele a cumprimenta, ela o repreende, dizendo para ele nunca mais falar com ela antes de ir embora. Mas Seika não vai desistir. Ele está pronto para levar seu tempo e conquistá-la. Enquanto caminham, Seika nota algo acima deles. É um grande pote. Ele tomba, prestes a derramar seu conteúdo sobre eles. Seika usa magia de teletransporte bem a tempo de salvá-los. Enquanto ele verifica o líquido estranho, o instrutor deles grita da janela perguntando se estão bem. Ele sai para pegar seu pote e se desculpa, dizendo que estava praticando levitação com magia das trevas, mas está com dificuldades, já que é um cara de magia de luz. Seika fica impressionado que alguém possa usar magia de luz e trevas. Mais tarde naquele dia, o professor deles diz que os melhores alunos vão entregar uma lista de alunos na floresta de Lodônia. Seika se lembra de como essa floresta é perigosa e se preocupa com Ifa. Ele pede para substituí-la, e o professor concorda, já que Ifa não se importa. Voltando para os dormitórios, Ifa fica com ciúmes, pensando que Seika pode estar interessado em Amu. Mas Seika a tranquiliza, dizendo que só quer ser amigo de alguém forte. Ele então se desculpa por suas ações na aula, e Ifa aceita de bom grado. É hora de Seika e Amu irem para a floresta. O professor entrega a lista a eles. Eles pegam a estrada, e Amu começa a puxar conversa, perguntando qual é a dele. Ele diz que só quer ser amigo, mas Amu pensa que ele está dando em cima dela. Nisso, Amu sente uma dor aguda na cabeça e Seika vê um círculo mágico por perto. Eles vão verificar, mas bam, o círculo ativa, e eles ficam presos numa masmorra estranha. Homens lagartos atacam e Amu se move rápido, mostrando suas habilidades e os derrubando depressa, mas ela baixa a guarda e é atacada por outro. Seika a salva, usando magia de madeira para despachá-lo rapidamente. Amu fica preocupada, e eles se aprofundam na masmorra. Caminhando pelo corredor escuro, eles conversam, e Seika usa magia de luz para ajudá-los a sobreviver, o que impressiona Amu. Enquanto descem o túnel, Seika usa seus talismãs de papel para ajudar seus amigos na superfície a encontrar sua localização e tirá-los de lá. Enquanto Yuki o elogia loucamente por ser um gênio, bam, um esquadrão de monstros super fortes aparece do nada. Amu, sempre pronta para a briga, se aproxima e começa a exibir algumas habilidades de espada seriamente impressionantes. Mas
Esses monstros são meio apelões, e ela está sendo massacrada. Seika diz, calma, eu resolvo, e saca uma magia de madeira, simplesmente aniquilando aqueles monstros. Ele percebe que Amo está inconsciente, então decide lançar um feitiço de invocação, e bum, uma besta enorme, parecida com uma centopeia, aparece. É um banho de sangue total, e Seika está tranquilo, sabendo que ele dá conta. Eventualmente, Amo acorda, mas sua cabeça está latejando loucamente de novo. Seika diz, ei, isso pode ser uma maldição, e começa a montar uma barreira. Ele tenta explicar a ela, mas ela diz, não, eu não vi nenhuma marca de maldição no meu corpo. Mas quando ele insinua que pode estar em algum lugar que ele não pode ver, a Amo surta completamente. Super envergonhada, ela se despe para que ele possa verificar suas costas, mas não, nada lá. Ainda assim, Seika está convencido de que é uma maldição porque a barreira está funcionando totalmente, mantendo a dor afastada. Ele diz, me dê uma mecha do seu cabelo, e a usa para transferir a maldição para seu talismã. Depois disso, eles apenas relaxam, conversando. Eles começam a se conectar e acabam ficando meio próximos. Seika conta sobre seu passado, como ele é filho de uma amante, e Amo conta como ela foi uma pária crescendo, porque adorava lutar. Mais tarde, Seika percebe que seu talismã está brilhando. Finalmente, ele sabe onde está e pode sair quando quiser, mas não, ele decide ir aventurar com Amo. Eles se aprofundam na masmorra, e depois de destruir mais alguns monstros, encontram o chefe final. Eles se unem para derrubar essa coisa, e Seika pula, lançando seu feitiço de madeira, mas é totalmente inútil. Nem a magia de vento de Amo está fazendo muito. Então, trabalhando juntos, Seika invoca uma planta explosiva, e Amo a detona com magia de fogo. Bum! Carnificina total. Ela vai pro golpe final, apunhalando um monstro-chefe bem na cabeça. Após a luta, Amo está super animada e abraça Seika, feliz por terem esmagado seu primeiro monstro-chefe e estarem totalmente em sincronia. Percebendo o que fez, ela foge, sentindo-se mega envergonhada, mas Seika está feliz em vê-la ficar mais forte. Eles pegam seus saques, Amo fica com a espada e Seika pega o anel. Eles voltam para uma academia e dão um relatório aos professores, pulando as partes sobre a maldição e os feitiços de Seika, claro. Seika então vai ao escritório de seu instrutor. Ele solta a bomba sobre a maldição em Amo e o Sr. Cordell percebe que Seika o desmascarou. Seika revela todos os segredos, desde o lançamento do círculo mágico até a causa do incidente na masmorra. Seika exige que ele revele sua verdadeira identidade. E o Sr. Cordell admite que é um espião demônio. Seu plano era amaldiçoar a heroína e fazê-la morrer de causas naturais. Mas agora que sua cobertura foi descoberta, ele tem que eliminar Seika. Mas Seika diz, não, eu transferi a maldição para um dos meus talismãs. Ele explica que a maldição usa sangue de demônio, e como Amo estava encharcada de sangue durante o ataque demoníaco, era o feitiço perfeito para usar. O Sr. Cordell fica sem palavras, mas nesse momento Seika invoca um demônio, aquele que ele capturou antes, o corta e se banha em seu sangue. Depois de entoar um feitiço, ele transfere a maldição de volta para o professor, que cai morto instantaneamente. Seika sai, animado para finalmente viver uma vida normal na academia. Mais tarde naquele dia, ele presenteia Ifa com o anel que conseguiu, esperando que ela fique mais forte. Nisso, ele avista Amo à distância, mas quando a chama, ela o ignora, mas é toda amigável com Ifa. Seika fica totalmente confuso, mas Yuki o informa que Amo provavelmente está apenas com vergonha. Mais tarde, na cafeteria da academia, Seika e sua turma estão se divertindo, conversando e comendo. Seika não pode deixar de notar que não houve ataques de demônios desde que ele os afastou. Ele está um pouco chateado porque preparou um monte de contramedidas. Então, do nada, o estranho vice-diretor barbudo entra na cafeteria e convoca Seika e Ifa ao escritório da diretora. Seika tem um mau pressentimento sobre isso, mas ele não percebe a garota estranha observando ele e seus amigos das sombras. Fazendo o que lhes foi dito, Seika e Ifa caminham pelos enormes corredores e chegam ao escritório da diretora. Ele percebe que a diretora é uma demi-humana, mas ela o repreende, dizendo que odeia esse termo. Seika se desculpa, e eles vão direto ao assunto, e a diretora diz que quer que ele represente a escola em alguma competição, junto com outro aluno. Nisso, uma garota ruiva entra e se apresenta como Mabel Crane, a mesma que os estava observando antes. Amo fica irritada por não ter sido escolhida para representar a escola, mesmo sendo a mais forte. Eles conversam sobre a competição e como a escola nunca se importou antes, mas Ifa aponta que as regras foram alteradas para incluir magia, então agora a escola quer participar para melhorar sua reputação. Mas Amo ainda está chateada porque a aluna mais forte, ou seja, ela, não foi chamada, e Seika transmite as palavras da diretora, dizendo que ela acha que Seika e Ifa são mais adequados. Isso só deixa a Amo mais irritada, mas quando perguntam se ela realmente quer competir, ela diz: não, na verdade não. O prêmio em dinheiro é tentador, mas ela não quer se juntar à guarda real. Ainda assim, ela está chateada por nem terem perguntado. Seika sugere que a academia não queria enviar alguém muito poderoso. Amo discorda, dizendo que Seika é forte. Seika nega, mas Amo não acredita. Ela entende por que estão enviando ele, mas não entende por que Ifa também vai.
Após a pequena conversa, o trio sai, e Amu continua reclamando da competição. Ela está super cética sobre a outra representante da escola, Mabel Crane, duvidando de suas habilidades e pensando que ela provavelmente vai desistir. Nisso, Mabel faz sua grande entrada. Tendo ouvido Amu, ela lança o desafio, chamando-a de fraca. Amusada e irritada, Amu aceita o desafio, e as duas ruivas se preparam para a briga. Mabel pega uma espada relutantemente, não vendo sentido nisso. Elas assumem suas posições e Seika não pode deixar de notar a postura profissional de Mabel. Ifa está preocupada, mas Seika diz a ela para relaxar. Ele acha que é uma boa chance de ver o que Mabel tem. Seika dá o sinal para começar e Amu avança, mas seu ataque é facilmente bloqueado. As duas ruivas mostram algumas habilidades sérias com a espada, mas a luta termina rápido quando Mabel facilmente derruba a espada de Amu. Mabel está se sentindo vitoriosa, mas enquanto ela se afasta, Amu a acusa de usar magia das trevas durante uma luta de espadas. Seika também notou. Mabel usou magia de gravidade em sua espada, mas Mabel não recua, dizendo que é por isso que Amu é fraca. Ela também diz a Seika que é melhor ele levar a sério se quiser vencer. Seika agradece o conselho, e Ifa vai verificar Amu. Amu se levanta sacudindo a saia. Então ela faz um anúncio dramático, dizendo que tomou sua decisão. Então Seika se encontra na mesma carruagem que Mabel e Ifa, a caminho da competição, mas ele não consegue entender por que Amu está junto. Ele pergunta se ela conseguiu permissão da escola, mas ela desvia da pergunta parecendo culpada. Então Ifa percebe que Seika está pálido, e Amu fica surpresa que ele tenha enjoo de movimento. Ela então se vira para Mabel, dizendo para ela respeitar seus mais velhos, mas Mabel revela que elas têm a mesma idade, ela apenas começou a escola tarde. Amu fica chocada, e Ifa intervém, dizendo que ela também começou tarde, já que é mais velha que todos eles. Ouvindo isso, Amu não pode deixar de parecer surpresa. Vendo a brincadeira delas, Mabel pensa que são um bando de crianças ingênuas. Seika pergunta o que há de errado com isso, já que eles são crianças, mas ele decide calar a boca. Eles chegam e decidem dar uma olhada. Seika está se sentindo péssimo, tendo sucumbido totalmente ao enjoo de movimento. Então eles percebem que Mabel desapareceu e eles vão para o local da competição. O trio verifica o nome de Seika na chave do torneio e dá uma olhada em seus oponentes. Depois de verificar o que queria, Seika sai e diz a Amu e Ifa para darem uma olhada. Ifa parece chateada, como se quisesse ir com ele, mas Amu diz, não garota, às vezes os caras só precisam de seu espaço. Então, depois de ter um tempo sozinho, esse cara super tenso começa a investigar por que a diretora o enviou para essa competição em primeiro lugar. É dia de competição e a anfitriã diz, bem-vindos todos, aqui estão as regras. Então ela apresenta o primeiro lutador, Seika Lamprog, e a multidão e seus amigos vão à loucura. Seika está enfrentando este nobre desonesto, Dennis Regan. Ele é um espadachim que foi expulso de sua família por ser muito agressivo. Regan está todo arrogante, pensando que vai esmagar este garoto nobre. Eles trocam algumas provocações e então, bam, a partida começa. Regan fica irritado porque Seika está agindo todo tranquilo, então ele avança para um golpe. Mas Seika diz, teletransporte, e aparece atrás dele. Então, ele usa magia de vento para lançar Regan para fora do ringue. Fim da partida. Assim Seika volta para seus amigos e o que de repente aparece em seu cabelo, o importunando para não ser descuidado ou chamar muita atenção. Próximo, Sage Ford contra Kyle. Mas ei, Kyle ativa seu feitiço de olho do mal, e Sage fica totalmente congelado. Seika percebe algo suspeito, mas ele não pode fazer nada enquanto Kyle se aproxima de Sage e o apunhala. Bem no estômago, fim da partida. Seika agora está super cauteloso com esse cara Kyle, mas pensa que descobriu o truque de seu olho do mal. Ok, segunda rodada, primeira partida. Seika está lutando contra Labanari, o marionetista. Seika secretamente invoca um Ayakashi, um de seus muitos monstros de estimação, e ele esmaga o golem de Labanari em pedaços. Labanari está indefeso, então ele diz, eu me rendo, Seika vence. Caminhando pelo corredor, Seika diz a Yuki que invocadores não são permitidos no torneio. Se o pegasse invocando, ele seria desqualificado. Então ele se encontra com suas amigas Ifa e Amu. Amu vê que Ifa está preocupada, e ela diz a Seika que Ifa está assustada desde a luta de Kyle e acha que Seika deveria apenas desistir para ficar seguro. Ifa pergunta a Seika se ele está realmente planejando se juntar à Guarda Real se vencer o torneio, mas Seika diz que vai recusar a oferta. Amu nem consegue imaginar Seika perdendo. Ela diz, de jeito nenhum você vai perder. Enquanto eles conversam, a próxima partida da segunda rodada começa. Mabel Crane contra Paolo. Paolo ataca primeiro, mas Mabel simplesmente ignora como se não fosse nada. Paolo percebe que sua magia de nível médio não está funcionando, então ele tenta algumas coisas de nível superior. Mas Mabel não está impressionada.
Ela está se preparando para atacar, então Paulo levanta algumas paredes mágicas para tentar desviar do ataque dela. Mas Mabel, ela usa magia de gravidade para fazer suas rapieiras e adagas de arremesso, tipo 1 milhão de vezes mais pesadas que rocha. Isso sim é poder. Mabel avança, seu ataque é tão pesado e forte que ela quebra a ponta da lança de Paolo. Ele sabe que está em desvantagem, então tem que se render. Mabel vence, o anunciador chama Mabel de heroína ruiva, e Seika diz, ei, Amu, por que ela está sendo chamada de heroína? Amu explica que a segunda heroína de todos os tempos também se chamava Mabel, e usava a mesma arma. É provavelmente por isso. Mais tarde, Seika pega um espião demônio prestes a enviar um pombo-correio. Seika diz qual é a mensagem. Mas o espião se cala. Enquanto o espião se afasta, ele de repente se vira para atacar. Seika viu isso vindo, no entanto, e usa um feitiço para amarrá-lo com cipós. Para quem você está se reportando? Seika exige, mas o espião ainda não fala. Então Seika invoca Satori e Ayakashi, que podem ler mentes para obter a informação. Satori consegue tudo o que Seika precisa sobre a heroína. Como recompensa, Seika diz a Satori para comer o espião. Depois que Satori come o espião, ele tenta ler a mente de Seika. Seika se sente mal por deixar o espião morrer, mas ele pensa que é muito perigoso deixá-lo viver. Seika impede Satori de ler sua mente, ameaçando matá-lo, então o manda de volta. Ele se desculpa com Yuki, que está assustada com o que acabou de ver. Seika pega o pombo com a mensagem e tenta lê-la, mas está em código. Mesmo assim, ele descobre o que a escola está tramando. Eles querem que a falsa heroína, Mabel, vença e receba toda a tua atenção, para que os demônios não encontrem a verdadeira heroína, Amu. Yuki pergunta por que ele pensa assim, e Seika diz que Cordell encontrou Amu, e a escola provavelmente também. Mas os demônios perderam o rastro dela porque Seika eliminou o espião e o assassino que eram os únicos que sabiam quem ela era. Yuki também se pergunta se Seika não está curioso sobre a origem de Mabel, mas ele diz, não, provavelmente um nome falso. Não me importo. Contanto que ela mantenha a Amu segura, estou bem. De volta ao torneio, Kyle, o cara do olho do mal, vence sua segunda partida tão facilmente quanto a primeira. Embora seu oponente fosse um lutador duro, eles estavam indefesos contra o olho do mal. E este jovem cavaleiro chamado Rhaenys venceu facilmente sua partida usando magia de terra e vento. Em sua segunda partida, ele mostrou suas habilidades com magia de fogo e água, e todos estão falando sobre ele. Seu oponente na terceira rodada simplesmente desistiu. O oponente de Seika na terceira rodada era um necromante, mas ele não era páreo. Mabel também venceu sua partida facilmente. Mabel para Seika no corredor, dizendo para ele desistir da próxima partida semifinal. Ela está até o ameaçando, mas Seika diz, não. Nisso, eles anunciaram que Rhaenys e Kylo venceram suas terceiras partidas por WO, então eles terão sua semifinal hoje. Durante a partida, Rhaenys usa sua magia de cavaleiro e adiciona uma resistência ao olho do mal. Kylo apenas caminha calmamente em sua direção, enquanto Rhaenys lança um monte de ataques que nem sequer acertam. Kylo continua avançando. Rhaenys usa magia para fazer alguns golems, mas Kylo os destrói todos com sua magia das sombras. Rhaenys fica desesperado e avança contra Kylo. Kylo está por cima, usando magia para esfaquear sua própria sombra na sombra de Rhaenys, congelando-o no lugar. Kylo vence e avança para as finais. Mais tarde naquela noite, Yuki pergunta a Seika se ele planeja perder amanhã porque ele não parece estar pensando em vencer. Seika diz, de jeito nenhum, e diz que quer dormir. De repente, ele vê Yuki em sua forma humana deitada ao lado dele. Ele diz, uau, o que há com você? Yuki reclama que quer dormir ao lado dele, aproveitando totalmente o momento enquanto Seika está surtando. Enquanto Seika está prestes a se aconchegar, ele sente algo através dos olhos da águia. Ele mergulha para proteger Yuki de um ataque. Yuki, sem noção, está apenas tendo fantasias sobre eles dormindo juntos. A atacante é Mabel. Ela está dando tudo de si tentando matar Seika, ela está atacando loucamente e ela está falando sério. Então um cara aparece deixando as coisas ainda mais loucas. Mas Seika é rápido e habilidoso, e ele consegue assustar o cara. Mabel sabe que está derrotada, então ela desaparece na noite. Seika se vira para Yuki, que está de volta à sua forma animal, e diz a ela que está tudo bem. Ele diz, é apenas um teste para a batalha de amanhã. Já que Mabel veio até aqui para me matar, deveríamos passar a noite com ela. Seika avista Mabel, e ela de repente saca sua adaga como se estivesse pronta para lutar. Seika vê sua postura e diz que não está ali para lutar. Ele aponta que ela não é boa com adagas, ela é melhor com armas mais pesadas. Mabel fica confusa e pergunta por que ele a seguiu se ele não quer uma luta. Seika diz que só quer conversar e sugere que ela lhe diga o que a está incomodando. Ele até insinua que pode desistir da batalha se ela lhe contar o que está acontecendo. Mabel fica chocada, especialmente depois da luta deles mais cedo. Ela admite que só queria machucá-lo para fazê-lo desistir da luta de amanhã. Seika solta uma bomba em Mabel. Ele sabe que ela está aqui no lugar de Amo, mas ele acha que há outra razão pela qual isso é tão importante para ela. Mabel fica surpresa e admite que seu trabalho é ser morta por Kyle, para que os demônios pensem que a heroína está morta. Ela revela que a Associação de Comerciantes Rugrok pega crianças escravas com potencial e as transforma em mercenários. Tanto ela quanto Kyle foram treinados por eles, e o principal objetivo da associação é ver se Kyle se tornou um mercenário perfeito. Certo, então, da última vez que vimos Seika, as coisas estavam ficando intensas. Vamos direto para a ação, que tal?
Então Mabel está contando tudo, certo? Acontece que para transformar alguém em mercenário, a associação basicamente faz um buraco na cabeça deles e enfia magia lá. Isso os transforma em robôs sem emoção que apenas seguem ordens. Selvagem. Ela também revela que essas crianças todas reunidas para serem mercenários são colocadas em equipes de 4 no campo de treinamento. Apenas um recebe o Brain Zap, mas para se tornar um mercenário de verdade, essa criança tem que eliminar seus 3 amigos. Falando em um exame final bagunçado, Mabel diz a Seika que ela tem que eliminar Kyle nas finais porque ele matou o irmão dela, mas Seika não acredita. Ele diz, não, família, eu sei que Kyle é seu irmão, mesmo os olhos, você só atingiu o cabelo. Desmascarada, Mabel, vendo que foi pega, confessa. Antes de Kyle ter o cérebro frito, ele disse a ela para acabar com ele se ele algum dia se perdesse. Ela está determinada a detê-lo, mesmo que isso signifique morrer. A Associação de Comerciantes Rug Rock a oferecerá, quer ela ganhe, perca ou fuja. Então, do nada, Saika está canalizando seu herói interior. Ele pula e declara que vai derrotar Kyle nas finais, prometendo a Mabel que ela não terá que morrer. Ele diz, volte para a academia, eu cuido de você, eu sou o mais forte. Mabel fica tocada, mas ainda insiste que ela mesma tem que derrubar Kyle. Seika, o próprio Sr. Confiança, diz que vai provar que é o mais forte. E boom, é hora da segunda partida semifinal. Mabel está enfrentando Seika com esta arma louca, movendo-se mais rápido do que se esperaria com algo tão enorme porque ela está usando magia de gravidade para torná-la mais leve. Seika tenta amarrá-la com cipós, mas ela resiste, então ele faz uma jogada de gamer profissional, tornando a arma dela 1000 vezes mais pesada e prendendo-a com cipós de mercúrio. Ele levanta o machado dela, sinalizando sua vitória e garantindo sua vaga nas finais. Enquanto ele se afasta, ele diz, está tudo bem, apenas deixe Kyle comigo. Agora é Seika contra Kyle no confronto final. Kyle está chateado, dizendo que este não era o plano, provavelmente esperando Mabel. Seika retruca, dizendo que quando Kyle perder, ele terá que pedir desculpas a Mabel. Seika solta um pouco de fumaça vermelha para esconder seus movimentos e lança um monte de ataques, mas Kyle não se abala, apenas caminhando direto para ele. Então Seika saca as armas pesadas. O Shoni, uma besta enorme, joga Kyle pela arena, mas enquanto Seika se aproxima, bam, um selo de feitiço ativa e o atinge com força. Seika levanta uma barreira, mas a maldição ainda passa. E Kyle tosse sangue. Kyle não aguenta o dano e morre. Seika está furioso e tenta trazer Kyle de volta à vida, mas Yuki o impede. Ela o lembra de seu voto de não usar magia de ressurreição nesta vida e do karma ruim que o fez reencarnar. Seika percebe que ela está certa e recua, a contragosto. Ele encara o corpo de Kyle com raiva e tristeza, mas sabe que precisa cumprir suas promessas e as lições que aprendeu. O torneio termina, e Seika mente descaradamente, dizendo a todos que Kyle sumiu porque ele o destruiu por completo. O Imperador nem se deu ao trabalho de aparecer, e o comitê do torneio simplesmente entrega a medalha da vitória a Seika. Ele recusa educadamente a oferta de se juntar à Guarda Real, como sempre. Pelo menos ele ficou com o dinheiro do prêmio, né? Seika move o corpo de Kyle para outra dimensão para levá-lo, querendo dar-lhe um enterro digno no túmulo de Kyle. Mabel percebe que isso ia acontecer e adivinha que seu irmão estava amaldiçoado. Seika revela que sabe que Mabel é o nome verdadeiro dela porque Kyle vivia dizendo. Ele também pede desculpas pelo trevo de 4 folhas. Mabel entende e simplesmente desaba, chorando muito. Depois que ela se acalma, pergunta o que vai acontecer com ela agora. Seika a tranquiliza, dizendo que ela voltará para a escola para estudar e que tudo ficará bem porque ele está no controle. Seika encontra seus amigos caminhando com Mabel. Amu desafia Mabel para uma luta de espadas, sem magia, mas Amu trapaceia e usa magia mesmo assim, depois se gaba de ter vencido. Ela oferece um aperto de mão a Mabel e a convida para praticar com ela por um tempo. Corta para o escritório do diretor. Seika expõe todo o plano, Mabel como a falsa heroína, e como o plano era ele vencer e trazê-la de volta à escola. O diretor confirma que a associação planejou tudo, querendo que Kyle vencesse para tornar seus mercenários famosos. Eles viam as crianças apenas como ferramentas, mas graças a Seika, Mabel está segura, e a associação perdeu sua obra-prima, Kyle, o que é o karma em sua melhor forma. O diretor diz a Seika que Mabel precisará da ajuda dele e que ele deve cuidar dela. Seika procura por Mabel, mas ela mudou o visual, então ele não a reconhece parada bem na frente dele. Quando ele finalmente entende, ela tenta fugir, não querendo estudar com ele porque acha difícil. Na hora do almoço, Seika conta a novidade aos amigos. Quando Amu pergunta sobre os planos de verão, Seika revela que foi designado para investigar um dragão no reino de Istria. Amu pergunta por quê e ele explica que vai no lugar do pai, que está ocupado. Ifa acrescenta que as notas dele são excelentes, então o pai provavelmente o achou perfeito. Amu e Mabel se oferecem para ir junto, mas Seika diz que elas precisam relaxar com os pais. Seika então pede a Ifa para ir com ele, e ela topa.
Assim que Amu pergunta quando eles estão partindo, Celírio, o príncipe herdeiro de Astrídia, entra maravilhado com o prédio da academia e pensando em reconstruí-lo. Seu assistente o tira do transe, e o príncipe se aproxima de Seika. Seika diz, não precisava ter vindo até aqui, eu teria ido até você. Mas o príncipe diz que queria ver a Academia de Magia do Império enquanto o encontrava. Então os olhos do príncipe Celírio se fixam em Ifa, e ele fica completamente apaixonado. Ele a convida diretamente para se juntar ao seu harém, e se tornar uma de suas esposas. A sala fica em silêncio, todos ficam chocados com a atitude ousada do príncipe. Ifa, calma como um pepino, diz ao príncipe que é escrava de Seika. O príncipe então tenta comprá-la de Seika, oferecendo muito dinheiro, mas seu assistente intervém, lembrando-o de que ali não é o lugar para isso. Mais tarde, em uma sala privada com o príncipe, Seika pergunta sobre o dragão que seu pai mencionou na carta. O príncipe revela que o dragão de Astúria tem sido tranquilo com o povo por mais de um século, mas tem agido estranho no último ano. Seika pergunta por que o dragão e as pessoas se davam bem até agora. O príncipe diz que o dragão nasceu de um ovo chocado pela rainha de Astridia. É algo lendário. Ele espera que Seika possa verificar o comportamento recente do dragão e descobrir se as lendas são verdadeiras. O príncipe continua olhando para Ifa, tentando convidá-la para jantar, mas sua assistente, Liz, intervém, dizendo para ele se acalmar. O príncipe e Liz saem a contragosto, enquanto Seika caminha pela estrada, Amu e Mabel o puxam para o lado. Elas estão preocupadas, perguntando se ele vai entregar Ifa ao príncipe. Seika diz que de jeito nenhum, a menos que seja o que Ifa realmente queira. 2 dias depois, Seika e Ifa deixam a escola com a carruagem do príncipe e seus guardas. Como de costume, Seika fica enjoado com a viagem de carruagem porque não está acostumado. Ifa diz a ele que o príncipe Silélio a convidou para ir na carruagem dele antes de partirem, mas ela não sabe o que dizer porque não acha que ele realmente queira uma garota como ela em seu harém. Seika diz a ela que o príncipe está falando sério, o que deixa Ifa feliz, mas Seika tem um mau pressentimento sobre tudo isso. 9 dias depois, eles chegam à antiga capital de Astúria, Protoaster. O príncipe diz a Seika que todos estão assustados porque o dragão tem atacado, tornando o comércio um pesadelo. De repente, o dragão aparece, pairando sobre a área e parecendo que está prestes a atacar. Alguém então invoca um tigre de lava que afugenta o dragão, mas depois se vira para atacar Ifa. Seika restringe o tigre com um feitiço, mas o tigre de lava se liberta e avança contra Seika, que está prestes a lançar outro feitiço. Nesse momento, o invocador para o tigre e o faz desaparecer. O príncipe repreende o invocador, que se revela ser Zect, o chefe do grupo mercenário que o príncipe contratou. O príncipe apresenta Zect a Seika, que fica intrigado. Zect diz, haha, um emissário na sua idade? Seika retruca perguntando ao príncipe por que ele contratou um mercenário. O príncipe explica que é para matar o dragão, acha que é o único jeito. Seika diz, espera aí, cara. Na pior das hipóteses, o dragão foge e ataca outro país. Zect intervém, gabando-se de ter lutado contra muitos dragões, o que irrita Seika. Os dois estão discutindo. Seika prega sobre entender as intenções do dragão e encontrar uma saída pacífica, mas Zect insiste em lutar primeiro, perguntar depois. O príncipe finalmente intervém, dizendo a Zect para se acalmar e mandando-o embora. Então ele também avisa Seika. Seika continua argumentando contra matar o dragão, mas o príncipe o cala, dizendo para ele não se meter. Seika pede desculpas e então se vira para Ifa, repreendendo-a por não usar sua magia para se proteger. Ele a lembra que nem sempre pode estar lá para salvá-la. O príncipe intervém, dizendo que Seika está sendo muito duro, mas Seika o manda calar a boca. Ele diz a Ifa novamente que ela precisa aprender a se defender. Voltando para a carruagem, Seika se sente meio mal por ter sido rude com Ifa, mas então ele se lembra de sua vida antiga, vê um estudante mais velho, alguém próximo a ele, ser devorado bem na sua frente. Ele não quer que Ifa termine assim. No dia seguinte, eles vão à biblioteca para desenterrar algumas informações sobre o dragão. Eles encontram um livro que diz que a rainha chocou o dragão de um ovo, e todos viveram felizes para sempre. O livro também diz que o dragão, um macho, se mudou para as montanhas com uma nova dragão fêmea. Então, 50 anos depois, o dragão começou a atacar as pessoas, o que é exatamente o que está acontecendo agora. Seika imagina que os dragões ficaram agressivos naquela época porque tiveram filhotes, e a magia deles não era suficiente para alimentar a todos. Mas Ifa aponta que desta vez não há filhote de dragão. Este dragão é um macho. Seika está perplexo. Algo mais deve estar acontecendo. Ele decide escalar a montanha e verificar por si mesmo. Ifa está preocupada, dizendo que é muito perigoso. Ele promete que não vai lutar contra o dragão e fugirá se for visto. Ela quer ir junto, mas ele diz, de jeito nenhum, é muito arriscado. Mais tarde naquela noite, enquanto Seika está estudando, Ifa diz a ele que o príncipe quer vê-la. Seika diz, não, você não precisa ir. Ele percebe que ela está com medo de ficar sozinha no quarto, então a convida para entrar. Ele diz que ela pode ter a cama só para ela, mas ela diz, cara, a cama é enorme. Nós dois cabemos. Enquanto estão deitados, ele pergunta o que ela pensa sobre o príncipe e se ela está pensando em se juntar ao harém dele.
Ifa diz que não, mas Seika quer a verdade. Ifa fica toda chateada, pensando que ele quer se livrar dela, mas Seika esclarece. Ser convidada para o harém real é uma grande honra. Ele sentiria falta dela, mas cada um tem que escolher seu próprio caminho. Ouvindo isso, Ifa se sente melhor e diz boa noite, dizendo que vai pensar no assunto. Pela manhã, Yuki diz a Seika que ele foi muito duro com Ifa e que ela tem uma queda por ele desde que eram crianças. Seika decide confrontar o príncipe. Ele diz: Ei, por que você chamou minha serva ontem à noite? O príncipe diz que só queria conversar e pede a Seika para ajudá-lo a se desculpar. Seika diz que se o príncipe está falando sério sobre ficar com Ifa, ele deveria se desculpar pessoalmente. O príncipe então pergunta a Seika se ele lhe daria Ifa, mas Seika recusa categoricamente a menos que Ifa queira. Finalmente, Seika diz ao príncipe que está subindo a montanha. O príncipe diz a ele para ter cuidado. Seika se despede de Ifa e parte. Enquanto Seika está fora, Liz aparece e começa a envenenar a mente de Ifa sobre Seika. Ela diz a Ifa que Seika é um monstro e que todos os espíritos elementais o evitam como a peste, não porque ele não tenha magia, mas porque ele emana vibrações demoníacas. Ifa defende Seika, dizendo que ele é humano e lembrando Liz que eles cresceram juntos, mas Liz mantém sua posição. Seika é perigoso, e Ifa deveria se juntar a ela em um tour pelo harém. Enquanto isso, Seika chega à montanha super rápido, montado em um caranguejo gigante que ele invocou. Ao se aproximar do dragão, ele o atinge com fogo, mas Seika levanta uma barreira. Ele invoca um Ayakashi, mas o dragão o afasta como uma mosca. Seika então prende o dragão em uma rede usando sua magia. Com o dragão amarrado, ele verifica seu ninho e encontra um ovo. Acontece que o dragão deve ter mudado de gênero depois que seu parceiro morreu. Enquanto isso, Ifa está visitando o harém com Liz. Liz diz a Ifa que a rainha atual, a mãe do príncipe, é uma governante super popular. Mas o príncipe está preocupado em não conseguir honrar o legado dela. Por isso está se apressando para conseguir glória para si mesmo com o dragão e se apressando para encontrar uma esposa. Liz continua empurrando o príncipe para Ifa, dizendo a ela para ficar ao lado dele e apoiá-lo. De volta à montanha, Seika fez amizade com o dragão, ajudando-o a cuidar de seu ovo e aquecendo as rochas ao redor. Ele está ficando cansado e pensa que deveria dizer ao príncipe que o dragão não é uma ameaça. Quando ele está prestes a sair, o dragão rosna para ele e o arrasta de volta, não o deixando ir. Após o tour, o príncipe prepara a papelada para libertar Ifa, planejando pagar todo o dinheiro ele mesmo, mas Ifa não aceita. Ela diz que precisam da aprovação de Seika para libertá-la. O príncipe diz que vai aprovar, e se Seika recusar, ele o forçará a vendê-la para ele. Ifa se defende dizendo que pode decidir o que quer. Nesse momento, um oficial diz que a papelada está pronta e que precisam da impressão digital dela. Vendo que Ifa não concorda, o príncipe é instruído a usar os guardas para forçá-la, como um idiota ingênuo. O príncipe ordena que os guardas a contenham. Quando Ifa está prestes a usar sua magia para se libertar, Liz a impede com uma barreira que anula a magia. Então, Liz corta o dedo de Ifa e usa o sangue dela como tinta para a impressão digital. Assim que Liz está prestes a carimbar o polegar de Ifa no papel, Seika faz uma grande entrada, montado no dragão. Todos ficam chocados. Seika explica que precisa manter o ovo do dragão aquecido e precisa de alguém com magia de fogo. Ele estende a mão para Ifa e a convida a ir com ele, deixando o príncipe e sua equipe para trás, arruinando o plano maligno deles. Então eles chegam ao ninho do dragão e Zect surge do nada com seu tigre de lava, que imediatamente tenta atacar Ifa e Seika. Seika o prende com sua magia e grita para Zect se mostrar. Zect aparece com seus homens, revelando que queria o ovo o tempo todo, e enganou o príncipe. Percebendo que errou, Zect solta o tigre novamente, mas Ifa surpreende Seika usando sua magia de água para derrubá-lo. Mas Zect não desiste. Ele invoca o tigre novamente com seus homens, mas Seika usa seu super feitiço para vaporizar o tigre. O dragão assusta os homens de Zect, e Seika os restringe com cipós, não os deixando escapar. Ifa queima o livro de feitiços de Zect para que ele não possa fazer mais nada. Seika elogia Ifa por ser corajosa e usar sua magia e acaricia a cabeça dela de volta ao palácio. O príncipe joga Zect e seus capangas na prisão. Virando-se para Seika, o príncipe pergunta o que ele aprendeu. Seika conta tudo. O dragão estava agindo estranho porque tinha um ovo, e o aceitou para criá-lo. Isso faz Seika acreditar na história sobre a rainha que chocou o dragão de um ovo. Para o dragão, os humanos eram seus pais, e isso se estende à sua prole, protegendo o antigo laço entre dragão e humanidade, mantendo o Protoaster seguro por gerações. Seika implora ao príncipe que retribua esse favor ajudando o dragão a chocar seu ovo, reunindo o dragão e o povo de Protoaster como uma família. Mas o príncipe está sendo um egoísta. Ele recusa, querendo ser visto como um rei que alcançou a grandeza. Para ele, o dragão é apenas uma ferramenta para chegar ao trono. No entanto, nosso protagonista, que não é de se exibir, decide ser todo certinho. Quando Seika diz, não, eu não vou matar o dragão por você, o rosto do príncipe escurece. Ele vê a recusa de Seika como uma ameaça aos seus grandes planos. Então ele inventa algumas desculpas. Ele distorce tudo com mentiras, acusando Seika de usar magia para fazer o dragão agir de forma louca.
Totalmente inventado para justificar suas próprias ações, Seika ia concordar, mas sua paciência se esgotou quando o príncipe continuou tentando forçar Ifa a se casar com ele. Ele explodiu, chamando o príncipe de imaturo e dizendo que ele não era bom o suficiente para Ifa. Os instintos protetores do cara entraram em ação porque ele odeia as razões superficiais do príncipe. Então, o riso de Liz quebra a tensão. Ela diz aos guardas para se acalmarem e pede a todos que pensem no que Ifa realmente quer. Ifa, sentindo-se confiante graças a Seika, rejeita categoricamente a proposta do príncipe e diz que está voltando para a academia com Seika. Lais, vendo que os esforços do príncipe são inúteis, diz a ele para desistir. Ela agradece a Seika por ajudar com o dragão antes de pedir uma conversa particular com Ifa. Em uma conversa privada com Ifa, Liz lhe dá alguns elementais de cura e diz que Seika logo entenderá os sentimentos dela. Com isso, ela lhe deseja boa sorte. Enquanto Seika e Ifa partem para a academia, Ifa conta tudo. Ela descende de elfos, por isso pode usar magia elemental. Ela tem essa nova informação pesando sobre ela, e está nervosa para perguntar a Seika sobre o estranho aviso de Liz sobre a verdadeira natureza dele, sem saber como ele vai reagir. Então um novo grupo de vilões aparece, adicionando um toque sombrio à história. Mudarev, Piercelaria, Lone, Gul'Ganiz e seu capitão são implacáveis, não mostrando misericórdia ao aniquilar um monstro que uma criança armou como armadilha. A criança tenta revidar, mas o capitão mata facilmente o monstro e o grupo come a criança. A missão deles é derrubar o herói, mesmo que isso os mate em outro reino. A princesa descobre com seu guarda que eles estão prontos para partir, então ela se prepara para ir. Enquanto isso, de volta à academia, Seika convida Amo e Mabel para sua casa, explicando que seu pai quer que ele volte para casa nas férias de primavera. O pai dele quer conhecer uma espadachim que possa usar todos os elementos mágicos, e Seika tem certeza de que o pai ficará animado para conhecer a filha do Barão Crane. Amu e Mabel topam. Depois de se despedir delas, Seika murmura para si mesmo que não está ansioso por isso. Yuki ouve e questiona Seika, dizendo que ele parece chateado por ir para casa. Seika admite que não quer ir porque há alguém na mansão que é super importante e essa pessoa quer conhecê-los. Sempre estraga tudo. Yuki sugere que Seika deveria simplesmente pular isso se não quiser ir, mas Seika diz que não pode fazer o que quiser. O cara ultra cauteloso não quer se destacar como fez em sua vida passada, o que o levou à ruína. No dia seguinte, Seika chega em casa e é recebido por seu irmão Luft e Edis, o pai de Ifa. Seika apresenta Amu e Mabel e eles trocam cumprimentos, mas a conversa é interrompida quando seu irmão Glai desafia Seika para uma luta, mencionando um velho momento embaraçoso. Amu, percebendo a tensão, pergunta a Ifa se Glai era o valentão, e Ifa diz: sim, isso faz Amu querer lutar contra Glai. Seika, sendo o tolo arrogante que é, apoia a ideia, dizendo que Amu é mais forte que ele e sugerindo que, se Glai vencer, ele pode lutar contra Seika em seguida. Glai concorda e faz de Seika o árbitro. O duelo começa, e Amu parece estar vencendo, mas Glai trapaceia e a desarma, reivindicando a vitória. Amu o acusa de trapacear, mas Glai diz que foi apenas um truque. Quando Amu quer uma revanche, Glai recusa, dizendo a Seika para cumprir sua palavra e lutar contra ele. Nesse momento, a princesa aparece do nada, dizendo que quer assistir ao duelo. Ela diz que deve ser o destino que ela esteja ali. Glai pergunta por que ela está andando sozinha, e ela brinca que ou todos a deixaram para trás, ou ela deixou todos para trás. Glai diz a ela para não causar problemas para seus homens, mas ela ignora e diz a ele para continuar com o duelo, dizendo que sempre há algo a aprender com a derrota. Isso faz Glai desistir do duelo. A princesa então pede a Seika para apresentá-la aos seus convidados. Seika a apresenta como princesa Fiona Erd Alaglaif. Todos ficam chocados, reconhecendo-a como a princesa. Então eles entram. Enquanto caminham, Yuki pergunta discretamente a Seika qual é a da princesa. Seika explica que não é um título. Ela é chamada assim porque tem sangue de sacerdotisa e de realeza. Amu então pergunta a Seika por que a princesa está visitando a casa deles. A princesa responde por si mesma, dizendo que ouviu muito sobre eles. Ela menciona que Amu gabaritou os exames de admissão, pode usar todos os 4 elementos e é uma mestra espadachim completa. Em sua mente, a princesa pensa em Amu, notando que ela é exatamente como a visão de sua mãe antes de morrer. A princesa agradece a Seika por deixá-la ficar. Seika diz que não há problema, e ele está feliz em ajudar. Ela então diz que adoraria tê-lo como seu cavaleiro, mas não é possível. Em vez disso, ela pede a Seika para acompanhá-la quando ela voltar para a capital e para garantir que ela seja tratada como realeza enquanto estiver lá. Seika concorda, e a princesa vai embora. Enquanto estão comendo, a princesa diz que gostaria de poder voar se renascesse, e Seika sugere se tornar um pássaro, mas ela quer algo mais forte como um dragão. Seika compartilha que conhece um dragão e é amigo de Ifa, a dragão. A princesa brinca sobre Ifa e Seika serem um casal, e Ifa rapidamente diz que é apenas serva de Seika. A princesa se pergunta se a academia aceita servos e plebeus, mencionando Mabel ser uma plebeia.
Mas Mabel diz que foi adotada pela família Crane, e Seika sugere uma luta entre Mabel e Gly, que Mabel recusa. Enquanto isso, o pai de Seika relembra sua conversa com Edris, que estava irritado por Ifa ter sido enviada à academia como serva de Seika, chamando Seika de bastardo. O pai de Seika defende Seika, dizendo que ele é um bom garoto que não causou problemas na escola. De volta ao presente, o pai de Seika pergunta sobre a escola, e Seika diz que está tudo bem. A mãe de Seika quer que ele escreva mais para casa, o que surpreende Seika porque ela costumava ignorá-lo. Depois do jantar, Seika está em seu quarto conversando com Yuki. Ele pula quando Amu entra de repente. Yuki se esconde como sempre, e Seika e Amu conversam sobre seus planos depois de terminar as séries iniciais. Amu quer ser uma aventureira, e Seika diz que prometeu ir junto, então ele topa. Depois da conversa, Amu sai. Yuki então lembra Seika de seu plano original, se aproximar de Amu para manter seus próprios poderes em segredo. No dia seguinte, foram todos passear pela cidade, sabe? Gly diz a Seika que só eles podem resolver qualquer problema, já que os guardas ficaram em casa. No mercado, a princesa sugere que ela e Seika deem as mãos para não se perderem assim, bem juntinhos. Eles saem comprando coisas e se divertindo muito, sabe? A princesa vê algo que gosta e pergunta o que se faz para se aproximar de alguém. Seika diz que salvá-los pode funcionar. Amu concorda, dizendo que funciona super bem, de verdade. A princesa adora a ideia de ser resgatada e olha feio para Seika. Amu diz, eu entendo perfeitamente, sabe? Seika faz um comentário bobo de que Amu seria quem faria o resgate. Enquanto continuam passeando, Seika e a princesa ainda estão de mãos dadas, bem próximos. Amu, com ciúmes, pergunta a Seika quando ele vai soltar a mão da princesa, afinal. A princesa diz que Seika precisa ficar ao lado dela, porque quem sabe o que pode acontecer em seguida. Então eles estão andando, certo? E de repente, construção por todo lado. Gly diz, ei, fiquem pra trás, por favor. Mas claro, algo dá errado. Amu e Gly são super rápidos, salvando a princesa e Seika. A princesa é super grata a Amu, mas dá pra ver que ela meio que queria que Seika tivesse resgatado. Haha. Então Gly diz, ok, hora de ir. Antes de partirem, Seika compra para a princesa um lindo lenço de cabelo. Ela fica super feliz, dizendo que vai guardá-lo para sempre, com carinho. Mais tarde, Seika encontra Gly treinando e eles começam a falar sobre o trabalho noturno e os poderes de visão de futuro da princesa, herdados de sua mãe, que era uma sacerdotisa oráculo, de verdade. Seika pergunta se o reino sabe quem ela realmente é, e Gly diz que não. Mas ele aponta que a princesa está obcecada em conhecer Amu, então ela deve ser a heroína, o que Seika já sabia, obviamente, né? Gly também menciona que a princesa quer ver Seika, dizendo para ele ter cuidado e não atrapalhar as visões dela para o futuro do Império. No dia seguinte, a princesa está procurando Seika, andando por aí gritando o nome dele, bem alto. Enquanto isso, Seika está relaxando no jardim com Yuki. Yuki pergunta se a visão de futuro da princesa é como a dele. Seika explica dizendo que são diferentes e assegurando a Yuki que eles estão bem, desde que ele não se envolva com a princesa de jeito nenhum. Corta para Amu esbarrando em Seika. Ele pergunta o que ela está fazendo e ela diz, treinando com seu Broglie, mas não consigo vencer uma batalha sequer. Seika fica chocado. Como Amu, uma heroína, pode estar perdendo para Gly afinal? Amu devolve a pergunta, perguntando o que ele está fazendo, e ele admite que está se escondendo da princesa. Amu o provoca, dizendo que a princesa está totalmente apaixonada por ele e o lembra que ela vai embora em breve, sabe? Ela solta que a princesa está jogando xadrez sozinha e parece chateada, então Seika decide encarar a situação e ir vê-la. Seika encontra a princesa e pergunta por que ela não está jogando xadrez com ninguém, tipo assim. Ela diz que todos estão com medo porque acham que não podem vencer, então ela convida Seika para jogar. Seika diz, ei, mal sei as regras, se os profissionais estão perdendo, eu sou um problema, com certeza. Ela promete ir com calma, e ele brinca que é tão ruim que pode até ganhar. A princesa propõe uma aposta. O perdedor faz o que o vencedor mandar. Seika aceita. Durante o jogo, ela pergunta a Seika qual peça de xadrez ele acha a mais forte. Seika solta umas ideias dizendo que é aquela que controla as peças, como os políticos, que nunca são mortos no campo de batalha, de fato. A princesa fica impressionada. Ela diz que a maioria diria o rei ou um cavaleiro dragão, mas a resposta dele é o que ela procurava. Seika pergunta, estou certo? E ela diz, talvez. Mas acho que a paz mais forte são as pessoas que vivem no mundo, já que estão ao redor do rei, dos políticos, de todos, sem exceção. Seika concorda, apontando que o povo pode derrubar um governo, mas na maioria das vezes eles são impotentes e explorados. Eles continuam conversando, e a princesa diz que o povo tem os números a seu favor, o que é uma vantagem. Seika pergunta se é por isso que ela está tentando divulgar seu nome, e ela diz que sim. Ela não tem um rei ou cavaleiro ao seu lado, então está usando uma peça a qual ninguém presta atenção. Então ela o surpreende com a bomba. Vou ganhar em 7 movimentos, pode apostar. Seika desiste, impressionado com a previsão dela. A princesa pergunta o que faria Seika confiar nela. Ele diz que um segredo ou saber exatamente o que ela está pensando resolveria o problema.
Então, ela revela um segredo de infância embaraçoso e seu verdadeiro objetivo. Ela quer salvar alguém. Ela dá um exemplo simplificado para explicar, mas diz que não pode dizer mais, porque isso poderia bagunçar o futuro, de verdade. Seika pergunta se é por isso que ela quer ver Amu. E a princesa o deixa pensar isso. Eles encerram a conversa com Seika oferecendo ajuda. A princesa fica animada e diz que vai pensar no que quer que ele faça, já que ele perdeu no xadrez. Enquanto isso, esses caras, Mudarev, Loni, Piesleria, Gulganis e seu capitão Zorminin estão festejando sobre alguns perdedores que acabaram de derrotar, sabe? Gul está tentando fazer o capitão comer, mas Zornin não está afim. Em sua cabeça, ele reconhece o quão fortes eles estão se tornando e o quão longe chegaram. Ele pensa em como costumava odiar seu poder, mas agora o vê como a chave para alcançar seus objetivos, de fato. Seika está se preparando para voltar na academia com Amu, Mabel e Ifa. A princesa também está voltando para a capital e Seika está se despedindo dela como prometeu. Eles se despedem de Luft e a princesa o agradece pela hospitalidade, de coração. No caminho de volta, Seika e Glai estão conversando. Seika pergunta se é seguro para Glai estar ali, e Glai diz: meu trabalho principal é proteger a princesa. De repente, bam, os bandidos atacam, mas eles estão indo atrás de uma carruagem falsa, tipo assim. Seika decide intervir. Arqueiros estão mirando nele, mas ele usa sua magia para criar uma tempestade magnética bloqueando as flechas. O líder dos bandidos tenta coordenar um ataque a Seika e a outra carruagem, mas rapidamente percebe que errou feio. Questionando a magia de Seika, os capangas dizem a ele que todas as carruagens são iscas, e ele ordena que a unidade Topázio use sua magia contra Seika, mas Seika é muito forte e ele vence sem dificuldades. Glai ordena que seu exército proteja a princesa, custe o que custar. A princesa pede a Seika para capturar o inimigo vivo, o que ele faz usando um feitiço. Seika pergunta a Amu, Mabel e Ifa o que está acontecendo, afinal. E elas dizem que notaram que a carruagem atrás delas não estava acompanhando. Quando chegaram lá, Seika já havia cuidado de tudo, e ninguém estava gravemente ferido. Ifa diz que é estranho bandidos atacarem uma carruagem com escolta do exército, e Seika concorda de fato. Seika conversa com a princesa, que revela que os bandidos eram na verdade assassinos. Seika diz: você os manteve vivos para usar como prova contra seus inimigos políticos, certo? Ela confirma. Mas ela precisa descobrir quem ordenou o ataque primeiro. Seika pergunta se ela tem algum suspeito, e ela diz que tem muitos para restringir. Seika pergunta se ela está levando todos para a capital. E ela diz que sim, porque viu o ataque chegando, por isso tinha as carruagens extras, sabe? Seika acha que é uma má ideia, porque os assassinos poderiam escapar e atacar novamente, mas ela tem certeza de que isso não vai acontecer, de jeito nenhum. Quando chegam à capital, eles se separam. A princesa diz a Seika que está do lado deles, e para ele se lembrar disso, não importa o que aconteça. Enquanto isso, Zormnon e sua equipe estão indo para seu destino. Ele os anima para a próxima batalha, dizendo que todos voltarão para casa juntos depois de derrotarem o herói, com certeza. Os membros da equipe compartilham seus sonhos individuais, e Zormnon os assegura de que realizarão tudo juntos. Na academia, Seika está em uma reunião com a diretora, que lhe pede para representar o corpo estudantil, sabe? Seika aceita, pensando que é uma honra, embora não se importe muito com o possível cargo governamental que possa vir com isso. No caminho de volta, ele conversa sobre isso com Yuki. Yuki se pergunta se foi a escolha certa para Seika, já que ele não gosta de ser o centro das atenções, de forma alguma. Seika diz que é normal aceitar essas responsabilidades. Eles continuam conversando, e Seika se pergunta se seu passado o tornou um pouco covarde ou se ele deveria almejar ser o mais forte. Mas ele não se arrepende de ter conhecido seus amigos na academia e está ansioso pelo próximo capítulo como aventureiro, de verdade. Ele decide agir normalmente de agora em diante, sem se preocupar em se destacar. Yuki questiona o que normal significa, perguntando se Seika fugiria de uma luta. Seika diz que encontraria uma maneira de lidar com isso, mesmo que signifique evitar o que Yuki diz que não é exatamente normal, sabe? Seika tranquiliza Yuki, dizendo que enquanto não souberem quem está por trás disso, está tudo bem. E ele pede a Yuki para ficar por perto porque eles estarão ocupados, com certeza. Enquanto isso, Zormnon e sua equipe chegam à academia. Embora não sinta nenhum perigo, Zormnon sente uma estranha sensação de pavor. Ele se dirige à sua equipe, lembrando-os de que sua missão é encontrar e matar o herói. Ele expõe o plano detalhadamente. Eles empurrarão os alunos para o prédio principal de todos os lados e começarão um massacre lá. Se virem alguém que se pareça com o herói, devem usar seu item mágico para enviar um sinal. Se não conseguirem encontrar o herói, o caos deve atraí-los para fora, de qualquer forma. Zormnon enfatiza que suas ações são por uma causa nobre para o futuro dos demônios, e promete à sua equipe que todos voltarão para casa vivos. Enquanto eles iniciam seu plano, bam! Uma névoa estranha invade a academia, de repente. Loni e Piesleria estão juntos, e Loni diz: essa névoa não me atrapalha. Tenho ótimas habilidades de direção. Piesleria diz: ei, você tem sido super confiável ultimamente, o que pega Loni de surpresa, de verdade. Ela notou que ele tem subido de nível, lidando com seus monstros e, seus sentimentos. Loni ainda se sente como um novato, mas Piesleria diz: não, cara, você melhorou muito, de verdade.
E ela também está se sentindo bem, porque costumava ser ruim em tempos de paz. Mas agora ela está orgulhosa de seus poderes e mal pode esperar para contar aos pais que ajudou a derrotar o herói. De repente, Loni ouve passos e envia sua besta para verificar rapidamente. A besta volta com algumas coisas suspeitas. Enquanto isso, Mudarev encontra Mabel. Em um piscar de olhos, Mudarev pergunta o nome de Mabel, mas Mabel diz: "Quem é você e o que você quer afinal?" Mudarev se apresenta dizendo que vai derrubá-la. Mabel pergunta se ele foi contratado porque ela nunca viu o tipo dele na associação de mercadores. Mudarev fica confuso e diz que não tem ideia do que ela está falando de verdade. Mabel ignora e diz que não o deixará passar e eles começam a lutar. Mudarev está atacando como louco, mas Mabel está na defesa. Ele a repreende dizendo para ela atacar logo de uma vez. Mudarev desvia, mas fica impressionado com o dano que o golpe dela causa no chão. Ele está impressionado, reconhecendo o quão ágil e forte ela é. Mudarev está realmente gostando da luta agora, de verdade. Mudarev acerta Mabel, e ela perde sua arma. Ela usa um pouco de magia, mas Mudarev está totalmente inabalável dizendo que tem resistência mágica. Enquanto a luta esquenta, Mudarev encurrala Mabel e ataca, mas bum, ela desaparece, deixando apenas um talismã para trás, misteriosamente. Corta pra Gul'ganis encontrando Zorminin em um lugar estranho, questionando Zorminin tipo, este não é o lugar, cara. Mas ele admite que se sentiu atraído pra lá. Zorminin sentiu o mesmo, e logo toda a equipe está lá, coçando a cabeça sem entender. Pisleria diz, humanos são tão estranhos, e Zorminin tira um talismã que encontrou. Todos os outros mostram talismãs semelhantes. Zorminin percebe que estão em apuros, e isso é super estranho, então ele sugere que eles fujam, imediatamente. Mas antes que possam fugir, Seika aparece, recitando um poema sobre um espadachim lutando contra Ayakashi. Ele o traduz, avisando-os para tomarem cuidado com visitantes ao anoitecer, porque as coisas nem sempre são o que parecem, de verdade. Seika revela que cada pessoa que eles encontraram era um de seus Shikigami. Então ele chama Mudarev, dizendo que a garota que ele lutou era real e forte. Mudarev concorda, sentindo a força de Seika também. Zormnon, usando seus poderes, sabe que estão em desvantagem, totalmente. Mudarev, sendo um tolo, desafia Seika e é morto instantaneamente, chocando a equipe e os colocando em pânico. Seika apenas diz que Mudarev precisava treinar mais. Pisleria ataca imediatamente, tentando usar seu olho do mal em Seika, sem pensar. Zormnan diz para ela não fazer isso, mas ela vai em frente de qualquer maneira. Enquanto ela está se fortalecendo, Seika invoca uma cobra branca, que a atrapalha. Loni corre tentando domar a cobra. Zormnan grita para ele recuar, mas é tarde demais, infelizmente. A cobra engole Loni inteiro. Seika explica que Loni não pode domar a cobra branca porque ela é feita de ódio humano. Zormnan repensa o plano deles, percebendo que erraram ao pensar que poderiam vencer Seika de verdade. Gul'ganis oferece-se para distrair Seika para que Zormnan possa escapar, mas Zormnan diz a Gul para fugir, usando seus poderes de teletransporte. Seika, sabendo da missão deles, revela que está protegendo o herói, afinal. Zormnan diz a Gul para avisar seu povo que Seika é o Senhor Demônio e está protegendo o herói. Seika lança um ataque massivo, matando Zormnan, mas ele percebe que Gul escapou, infelizmente. Usando um talismã, Seika rastreia e acaba com Gul. Alguns minutos depois, Mabel corre até Seika, contando-lhe sobre o ataque que enfrentou. Seika a tranquiliza e ela percebe que ele já cuidou de tudo, como sempre. Seika então diz a Mabel para manter o encontro deles em segredo. Seika está com sua equipe, Amu, Mabel e Ifa, falando sobre seu próximo discurso. Eles o provocam por estar nervoso, mas Seika ignora completamente. Ifa diz que estaria surtando, e Seika pergunta a Amu como ela se sentiu quando teve que fazer um discurso para a escola. Amu está toda confiante, dizendo que não estava nem um pouco nervosa, acrescentando que era um pouco rebelde naquela época, sabe? Ela se lembra de um demônio interrompendo seu discurso e compartilha o que planejava dizer. Ela queria ficar mais forte para proteger seus amigos, chutar a bunda de demônios e se tornar uma aventureira. Ela queria que os alunos se dessem bem e perseguissem seus sonhos, de verdade. Ifa acha que é um discurso sólido. Seika percebe que Amu não tinha ideia de que os demônios estavam atacando. Ele anuncia que precisa ir fazer seu discurso, e seus amigos estão animados. Enquanto Seika se dirige ao pódio, um grupo de cavaleiros da Araki invade, exigindo ver Amu imediatamente. Eles a apontam e a acusam de cometer um grande crime contra o Império ao matar um emissário demônio que visitou a academia. Amu está confusa e diz que não tem ideia do que eles estão falando, de jeito nenhum. Embora ela negue, os cavaleiros a prendem, e Seika parece seriamente preocupado. Enquanto Amu está sendo presa, Mabel está pronta para lutar, mas Seika a impede, dizendo que Amu ficará bem, e ele confia na inocência dela, totalmente. Eles observam Amu ser arrastada. Mais tarde, Seika se encontra com a diretora para falar sobre a situação de Amu. A diretora sabe sobre os demônios na escola, mas diz que não sabe quem cuidou deles, de fato. Ela pergunta se Seika está culpando pela prisão de Amu. Seika diz que não, explicando que o Império provavelmente está usando isso como desculpa para eliminar o herói, mas ele não sabe por que exatamente.
A diretora diz que nem todos são gananciosos e a política é complicada. Ela está pressionando a corte imperial de todos os ângulos e diz a Seika para relaxar e não fazer nada louco. Seika pergunta quanto tempo isso vai levar na final. Preocupado com a segurança de Amo e se ela poderia morrer em circunstâncias suspeitas, ele se desculpa, dizendo que sabe que a diretora está fazendo tudo o que pode e a agradece antes de sair. Lá fora, Ifa e Mabel dizem a Seika que se ele decidir resgatar Amu, elas estão prontas para ajudar, de verdade. Seika se junta a elas e diz que a diretora vai resolver isso, e elas devem confiar nela. Mais tarde naquela noite, Seika está furioso e invoca Ryu, um dragão, questionando se ele é digno de ser seu mestre, e subjugando o dragão para provar a si mesmo de uma vez. Yuki, sentindo a raiva de Seika, sugere que ele deveria apenas deixar Amu ir neste novo mundo. Ela avisa que se ele liberar seu poder em pessoas importantes, isso trará o tipo errado de atenção e poderá levar ao mesmo destino de sua vida passada, sabe? Seika ignora as preocupações de Yuki, dizendo que é apenas um herói, e se as pessoas virem seu poder, ele garantirá que elas não vivam para contar a história. Yuki pergunta por que Seika está tão bravo e diz para ele pensar bem, com calma. Seika tem um flashback de algo, então grita com Yuki para calar a boca, perguntando se ela está tentando dizer a ele o que fazer. Yuki fica em silêncio e Seika pula em Ryu, ordenando que voe para o oeste e encontre Amu, imediatamente. Enquanto isso, Amu está sentada na prisão, pensando em sua situação e preocupada com Ifa e Mabel. Ela se pergunta o que vai acontecer com ela, alguém está visitando, mas antes que Amu possa reagir, Seika chega ao castelo onde ela está presa rapidamente. Usando seu talismã, ele encontra a localização exata dela. Enquanto ele se aproxima, um grupo de cavaleiros o confronta, dizendo para ele parar. Ignorando-os, Seika continua. Então os cavaleiros atacam com flechas, sem hesitar. Seika usa um feitiço para criar uma tempestade magnética que desvia as flechas e derrota os cavaleiros. Enquanto ele avança pelo castelo, Seika encontra outro grupo de cavaleiros que sabem que ele é uma ameaça, de fato. Ele diz para eles recuarem, oferecendo deixá-los viver se eles obedecerem. Eles recusam e atacam, então Seika invoca um monstro que os aniquila. Finalmente, Seika chega à cela de Amu, sem mais delongas. Ele diz, Amu, temos que ir. Mas ela está hesitante, sabe? Preocupada com a família dele e todo o efeito dominó. Ela diz, não, eu vou sair daqui eventualmente. Seika, volte para a escola, relaxe, por favor. Mas Seika não aceita, ele está todo sério. Cara, você é a heroína, sua vida está em perigo, essas pessoas têm medo do poder, e elas vão te matar se você ficar com certeza. Amu entende, mas ainda está dividida. Seika está super focado em mantê-la segura, ponto final. Então, enquanto ele tenta convencer Amu a fugir, ele sente uma vibração ruim e dá um soco. Seu irmão, Glai, bloqueia. Então Seika diz, vamos duelar, irmão, como você queria, afinal. Mas Ban, a princesa interrompe, dizendo que não há necessidade de um duelo. Seika percebe que ela sabia que isso ia acontecer e a confronta. Desembucha, princesa. Qual é a sua de verdade? Ou você vai mandar mais fracos pra mim? A princesa explica que eles estão apenas garantindo que ninguém estrague as coisas porque sabem o quão perigoso Seika é. Seika diz, ok, mas o que realmente está acontecendo, afinal? A princesa diz que vai responder as perguntas dele para mostrar que é honesta. Esperando que ele aceite a oferta dela, Seika exige saber por que eles estão tentando matar Amu quando tem demônios de verdade para lutar. A princesa explica que a coisa de rei demônio e herói é tão século passado, sabe? Agora, tanto humanos quanto demônios têm exércitos. Seika diz, então isso justifica assassinato, se ela é inútil, apenas a ignore. A princesa diz que a própria existência do herói poderia iniciar uma guerra, o que ninguém quer de forma alguma. Os demônios provavelmente sentem o mesmo, por isso estão enviando assassinos. Eles não querem vencer, eles querem que o jogo não comece. Ela acrescenta que Amu não pode se tornar a próxima grande heroína com Seika por perto, mimando-a e salvando-a das coisas difíceis, sabe? Se Seika está ajudando Amu por causa de sua própria força, não vai dar certo do jeito que ele quer. Seika retruca. Então, porque Amu pode não se tornar o que eu quero, eu deveria apenas deixá-la morrer para manter a paz, é isso? A princesa diz, de jeito nenhum, não é isso que eu quero. Estamos fazendo tudo o que podemos para protegê-la. Apenas confie em nós, deixe-a conosco e a manteremos segura. Lembra da nossa promessa no jogo de xadrez? Seika diz, por que eu deveria confiar em você, afinal? A princesa entende o ceticismo dele e oferece um plano diferente. Ele pode levar Amu e ir embora. Ela diz a Glai para dispensar os guardas e os leva a uma carruagem. A princesa diz a Seika e Amu para irem para Hakna, a cidade livre, imediatamente. Ela já os preparou para a chegada deles. Amu agradece a princesa e Seika se desculpa por quebrar sua promessa. Ele então ressuscita seus soldados caídos como agradecimento. A princesa murmura que as ações de Seika complicaram as coisas para ela, já que ela ia culpar um ataque de demônios, sabe? Mesmo assim, eles se despedem. Seika e Amu estão na carruagem, conversando sobre tudo o que acabou de acontecer. Amu admite que estava totalmente perdida durante a conversa com a princesa e pede a Seika para explicar tudo mais tarde na capital, com calma. Então ele pergunta se ela sequer sabe andar de carruagem. Enquanto isso, a princesa é confrontada por uma figura sombria que está super empolgada com o poder de Seika. Ela revela que Seika é na verdade o atual rei demônio,
O sujeito sombrio fica chocado, chamando Seika de Sua Alteza, o Rei Demônio, e sem entender o interesse dele numa humana. A princesa explica que Amu é importante para Seika. Ela se lembra de tentar encontrar Seika quando criança e sempre o via usar seus poderes para ajudar as pessoas, mesmo sabendo que seria sua ruína. Ela o considera uma boa pessoa. De volta à carruagem, Seika e Amu estão conversando sobre como Ifa e a turma vão ficar super preocupados e provavelmente bravos. Eles sabem que terão que se desculpar depois. Seika pergunta se Amu se arrepende de algo, mas ela diz que não. Eles prometem se apoiar um ao outro em sua nova aventura.